Olá, a paz do Senhor seja com você. Aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 4 de Romanos, que diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, Davi também declara: Bem-aventurado o homem ao qual Deus justifica sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança somente sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a Abraão a fé foi imputada como justiça. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão por selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando também eles na incircuncisão, a fim de que também lhe seja imputada a justiça, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também dos que seguem as pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, qual é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Nem por incredulidade duvidou da promessa de Deus. Antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que tudo o que ele tinha prometido era também poderoso para o fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. E não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será imputado. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Aleluias! Essa palavra de Romanos, capítulo 4, é uma palavra que fala sobre a fé. Muitas pessoas falam: o que é a fé? A fé ela é produzida através de ouvirmos a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais fé nós temos. Por que é importante nós lermos a palavra, estudarmos e ouvirmos a palavra? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que esperamos. A fé é uma esperança. A fé é algo que nós não conseguimos enxergar porque é algo impossível para nós. Muitas vezes Deus coloca no nosso coração coisas que são impossíveis para que possamos produzir o fruto da fé. Ter fé
é entender, assim como Abraão, que Deus disse para ele: você vai ser pai de nações. E ele, olhando para si, com as dificuldades e o pecado que ele tinha, como ele poderia ser pai de nações? Mas ele não duvidou, ele creu e ele foi caminhando. E Deus o fez pai de nações, mesmo na pouca fé de Abraão. Porque Deus, ele não contabiliza o tamanho da nossa fé. Ele contabiliza aquilo que tem dentro do nosso coração e a nossa capacidade, porque Deus, ele vê lá na frente. Porque Deus, ele conta não como nós contamos, mas como ele conta, porque ele é poderoso. E muitas vezes nós estamos fracos na fé, mas nós estamos fracos na fé por falta de leitura da palavra, por falta de ouvir a palavra. E quando a nossa fé é edificada através de uma palavra, nós conseguimos avançar. Então, independente da situação que você está passando, independente de qual área da sua vida que você não consegue avançar, independente das circunstâncias que bloqueiam a sua vida, saiba que nós temos um Deus, que Ele ouve as nossas orações. Nós temos um Deus que Ele não dorme, mas que Ele trabalha por todos nós. E Ele é fiel e justo para cumprir a promessa. Muitas vezes nós somos infiéis a Ele. Muitas vezes nós não cumprimos o que prometemos, mas o Senhor, Ele declara a fidelidade dEle, para que nós possamos entender que nós somos pecadores, que nós somos mentirosos, que nós erramos e nós falhamos com Deus, que nós falhamos com as pessoas, que nós somos falsos, mentirosos muitas vezes com as pessoas. Mas Deus faz tudo isso para que nós possamos entender a nossa natureza, para que nós possamos entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que nós somos criatura deles, nós somos criados pelas mãos do Todo-Poderoso, nós somos objeto de vitória nas suas mãos, porque o Senhor, Ele faz o que quer sobre as nossas vidas. E se nós estivermos com o coração assim como Abraão, o Senhor fará a descendência das nossas vidas reinar nessa terra. O Senhor dará o fruto no tempo próprio. O Senhor virá com bênção sobre as nossas vidas e a nossa família. Então que possamos crer hoje que o Todo-Poderoso não nos abandonará. Que o Todo-Poderoso, assim como Ele fez com Abraão, Ele fará com as nossas vidas e com a nossa casa. Então vamos orar neste momento, crendo no Senhor. Ó Deus, obrigada por essa palavra. O nosso coração se enche de alegria quando nós oramos ao Senhor, quando nós ouvimos a Sua palavra verdadeira. Porque muitas pessoas, Senhor, pregam a mentira. Porque muitas pessoas, Senhor, pregam a ciência. Mas a verdade, Senhor, da Sua palavra, ela quebra todos os preceitos humanos. A verdade da Sua palavra é maior do que a ciência, é maior do que a física, do que a química. A verdade da Sua palavra é milagre. A verdade da Sua palavra é sobrenatural. Porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor olha o nosso coração, o Senhor olha a nossa fé em Ti, no Seu Filho Jesus. O Senhor conhece o nosso interior, a nossa vida, e o Senhor é remidor, resgatador das nossas almas. Que o Senhor tenha piedade das nossas almas e misericórdia. E sim, Pai, nós estamos aqui declarando que nós pecamos. Nós declaramos, Senhor, que somos falhos, que somos humanos, que somos pecadores. Nós declaramos, Senhor, que não somos justos, Senhor, mas queremos, Pai, e trabalhamos arduamente para ver a Sua justiça e verdade nas nossas vidas.
Quantas vezes, meu Pai, nós estamos perdidos porque não sabemos como orar. Quantas vezes estamos tristes porque não sabemos o que fazer. Isso representa, Senhor, a nossa limitação humana. Isso representa que sem o Senhor nós não podemos avançar. Sem a sua presença nós não temos significado na nossa vida. Tudo passa, tudo é em vão quando a sua presença não está. Mas que a sua presença hoje se faça firme nas nossas vidas, porque nós queremos, Senhor, o sorriso do céu. Nós queremos olhar para o Senhor neste dia e contemplar a tua beleza, porque este mundo, Senhor, está sendo tragado, mas nós queremos fazer a diferença. Então nos usa e capacita as nossas vidas, Pai, para a glória do seu nome. Amém.